De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos amigos, internautas, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante. Sou um membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós nos reunimos aqui todos os domingos às 11 horas da manhã para refletirmos sobre temas que são relacionados à nossa saúde, vinculados ou observados sob uma ótica espírita, aquilo que a doutrina espírita nos ensina para agregar informações àquilo que a ciência terrena já nos coloca diante da nossa saúde. Para aqueles que têm interesse, nós trazemos aqui também um convite, a possibilidade de vocês que nos ouvem, que nos assistem, de trazerem para nós dúvidas, questionamentos, assuntos que gostariam que nós tratássemos aqui no nosso programa. E para isso nós temos um canal de comunicação que é o WhatsApp. Eu vou passar aqui para vocês um número que, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, gostariam que novos temas fossem abordados, tragam para nós. Enviem através desse número do WhatsApp que nós abordaremos essas questões aqui aos domingos. Então, tomem nota aí do número. O DDD é 14 e o número 998344781. Vou repetir mais uma vez. 14 o DDD, 998344781. Portanto, faço esse convite para que vocês participem conosco aqui do nosso programa, trazendo esses questionamentos. No programa de hoje, nós estaremos conversando aqui sobre um estudo que foi recentemente publicado, que trata da análise da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Por que eu trago esse estudo aqui? O que isso tem a ver com a nossa saúde? É muito importante sempre a gente considerar, e para aquelas pessoas que são médiums, especialmente os que são médiums ostensivos, vivem uma questão que muitas vezes é questionada, uma condição que é bastante questionada pela medicina terrena, que essas pessoas podem estar tendo alucinações, delírios com as informações e com aqueles conteúdos que a mediunidade oferece a essas pessoas. Então, se elas têm clarividência, se elas estão vendo alguém que só elas veem, se elas ouvem vozes, se elas psicografam alguma coisa, a medicina terrena ainda tem dificuldade de compreender essas questões, e essas pessoas muitas vezes são classificadas com distúrbios mentais. Mas nós, espíritas que estudamos a mediunidade, sabemos que não há doença alguma nessas pessoas. A mediunidade não é uma doença, a mediunidade é um dom que nós recebemos, que aqueles que têm a mediunidade ostensiva encarnam com uma tarefa, com uma missão muito importante de desenvolver essa potencialidade para trazer consolo, conforto para as pessoas que aqui estão. Então, todo médium tem sempre uma tarefa muito grande. E conhecer a mediunidade, ter um domínio dessa potencialidade, dessa capacidade que alguns de nós têm de maneira ostensiva, lembrando que todos nós somos médiuns, alguns em maior grau, que são os que têm mediunidade ostensiva, e a grande maioria que tem uma mediunidade, vamos dizer assim, basal, padrão, que vai ter algumas percepções, mas não tem essa ostensividade toda. Mas quem tem essa ostensividade toda sofre muitas vezes com essas questões, por isso que é muito importante que a gente estude e conheça a mediunidade, e é por esse motivo que tratamos esse assunto no nosso programa. Esse estudo, que saiu recentemente publicado numa revista chamada Explore, que é uma revista científica norte-americana, que eventualmente traz, já trouxe várias pesquisas, atualmente traz mais uma pesquisa
relacionado a estudos espíritas sobre mediunidade, e agora especificamente estudando a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse estudo ele foi conduzido por um grupo de pesquisadores portugueses e por um brasileiro, que é o professor Alexander Moreira Almeida, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, psiquiatra, certamente hoje um dos grandes, talvez o maior estudioso desse tipo de assunto, desse tipo de temática dentro do meio científico, mas com o foco de tentar demonstrar a existência da mediunidade, a existência de uma consciência que está extracorpórea, que é o espírito, que é todo o trabalho que Kardec sempre se dedicou durante a obra da codificação. Então, Alexander hoje tem um papel muito relevante dentro desse campo científico e certamente traz contribuições que são fundamentais para que a ciência possa reconhecer esses fenômenos e a existência de uma existência extracorpórea. Esse estudo, eles analisaram uma comunicação do Chico, que aconteceu no ano de 1955, que foi gravada. Então, o interessante é isso, como houve uma gravação, foi possível checar essa comunicação. Então, é uma sessão, então é uma sessão de assim, aproximadamente aí, quase uma hora de sessão, então é um período longo, né, em que Chico vai, né, trazendo conteúdos pela sua mediunidade às pessoas que estavam ali presentes. Essa sessão ela aconteceu junto com um líder da comunidade espírita portuguesa, e é por isso que tem os pesquisadores portugueses, porque despertaram neles esse interesse, que é o Isidoro Duarte Santos. Então, Chico estava com ele, e por conta disso foi possível, então, fazer essa gravação e analisar essa gravação. O que é interessante é que nessa sessão foram identificados 65 itens verificáveis. Para os pesquisadores isso é muito importante, por quê? Porque o item verificável é possível você saber se ele é verdadeiro ou não, se há veracidade naquela informação. Então, de tudo aquilo que Chico falou, que ele trouxe como conteúdo da mediunidade, de informações que ele trouxe, 65 itens eram possíveis de serem verificados. Itens que se referiam a quê? A pessoas, a locais, informações que foram trazidas ali que era possível eles identificarem. Chama a primeira atenção já que desses 65 itens, quase 90% deles, os pesquisadores checaram e verificaram que eles estavam completamente corretos. Então isso mostra um poder muito grande da mediunidade do Chico. Mas por que não? Algumas pessoas já questionaram, mas por que não é 100%? Né? Quer dizer, que Chico errou em algumas coisas? Sim, e isso é possível por dois motivos. O primeiro motivo, o próprio Chico colocava, mas isso Kardec nos explica muito bem, que toda comunicação mediúnica sempre tem uma pequena interferência do médium. Então nem sempre o médium consegue 100% expressar aquela informação que o espírito está ditando. Pode ter uma leve interferência. Quanto mais desenvolvida a mediunidade, quanto mais a capacidade mediúnica daquele indivíduo, menor é essa interferência. Mas o próprio Chico dizia que ele, com toda a capacidade que ele tinha, certamente Chico é o médium com maior capacidade, maior desenvolvimento que eu acho que a gente conheceu, vamos dizer assim, na atualidade, ele dizia que uma certa interferência dele podia estar presente. Então esse é um fator que pode gerar erro. O segundo fator é que o próprio espírito comunicante nem sempre também traz a informação correta. A gente também tem que levar em consideração esse aspecto. Né? Às vezes a informação que a espiritualidade traz não é correta. Lembrando que não é porque o indivíduo está no mundo espiritual é que ele é o detentor da verdade, né? Porque ele conhece tudo. O espírito que está lá no mundo espiritual era alguém que estava aqui até um tempo atrás. Então, do mesmo jeito que nós, aqui encarnados, cometemos falhas, erros, equívocos, os que estão do lado de lá também podem cometer isso. Isso, inclusive, foi o motivo pelo qual Kardec, quando codificou a doutrina espírita, quando ele fez todo o trabalho de codificação da doutrina espírita, ele desenvolveu um método
científico, um método de experimentação, para poder checar a veracidade das comunicações que ele recebia. Então, o que o Chico fazia? Ele fazia a mesma pergunta para médiuns diferentes, para espíritos que estavam se comunicando diferentes, perguntava a mesma coisa de maneira diferente, para checar o quê? Para checar se aquela informação se repetia, ou se era apenas um espírito que vinha falar aqui, ou aquilo não se repetia mais. Será que aquilo é verdadeiro? Será que não é? Então, isso porque Kardec compreendeu esse aspecto, que os espíritos que se comunicam também podem ter suas falhas. Então, esse é um ponto muito importante, e por isso que a gente não espera que haja 100% de veracidade nas informações. Você pode ter um pouco de falha, mas alcançar e bater aí muito próximo aos 90%, foi 88% de informações verificadas e que estavam corretas, é um índice extremamente alto e que mostra a grande capacidade mediúnica de Chico Xavier. Gostaria de destacar que nesse trabalho tiveram 2 pontos que eu acho que vale muito a pena a gente colocar. O primeiro foi a comunicação de um espírito de uma senhora chamada Isabel Ramos. Por que foi bastante marcante? Porque se pôde checar muita coisa a respeito desse espírito. Esse espírito é um espírito desconhecido para todos os presentes na reunião. Então, nem Chico, nem o Isidoro Duarte, nem nenhum dos presentes conhecia quem era Isabel Ramos. Era uma pessoa que não fazia parte do círculo de amizade de ninguém que estava ali, então ninguém sabia quem era essa pessoa. E foi muito interessante, por quê? Porque ela trouxe uma série de detalhes a respeito da sua vida e que permitiram com que pudessem ser, inclusive, checados. Então, esse espírito, ela coloca, era uma brasileira, mas que desencarna em Portugal. Então, ela colocou ali o nome do marido dela, que foi checado. Então, verificar realmente aquele nome estava correto, era o nome do marido, que se chamava Alexandre Rodrigues de Souza Ramos. Dizia ela que tinha falecido na cidade de Chaves, em Portugal, e esse dado foi confirmado. No dia 20 de novembro de 1934, esse dado também foi confirmado. Também dados de precisão, de alta precisão, como, por exemplo, o fato dela ter se mudado para Portugal em busca de tratamento por alguma doença que ela estava apresentando, foi um dado que foi confirmado, porque ela dizia que ela buscava uma fonte de água curativa, e Chaves tem uma estância termal, que existe essa questão de que pessoas mudavam para lá para poder buscar tratamento nessas águas. Ela descreve, a Isabel Ramos descreve detalhes da cidade, e que também foram confirmados, como, por exemplo, a Ponte de Trajano, que é uma construção ainda da época do Império Romano, que existe lá e que ela descreve na sua comunicação. Então tem muito detalhe, muitas coisas que puderam ser checadas. Então, o caso da Isabel Ramos, ele ficou muito bem documentado dentro dessa sessão de comunicação aí, do Chico. E isso chama bastante atenção, porque mostra assim, olha, Chico não podia conhecer, não sabia quem era Isabel Ramos, Isidoro não sabia, nenhum dos presentes sabiam quem era essa pessoa. Então, da onde que veio essa informação? Como que Chico acessou esse conteúdo todo? Então, a melhor explicação para isso é de uma consciência extracorpórea que está se comunicando, está transmitindo essas informações a ele, para que ele possa transcrever isso daí. Então, isso é algo que chama muito a atenção e traz, de uma maneira bastante robusta a uma comprovação da comunicação mediúnica, e da existência do espírito, de uma consciência que está além desse corpo, que quando esse corpo morre, ela continua existindo. Outro ponto muito interessante dessa sessão foram 2 poesias que Chico recebeu. Chico recebe uma poesia do espírito João de Deus e uma outra de Antero de Quintal, que foram 2 poetas portugueses, já desencarnados há muito tempo, e que Chico, então, recebe duas poesias durante a reunião. Essas poesias, elas foram submetidas a uma análise linguístico-científica, linguístico-literária, tanto quantitativa, qualitativa, fizeram comparações com as poesias que esses autores tinham enquanto encarnados. Então foi feita toda uma análise para checar assim, olha, será que
aquilo que Chico escreveu é condizente com o estilo desses autores? E realmente isso foi confirmado pelos pesquisadores que fizeram essa análise, pelo fato de que o estilo da poesia era o mesmo, então eram sonetos, decassílabos, heróicos, clássicos desses dois autores. Estilos como, por exemplo, João de Deus, que gostava muito de falar sobre a questão da natureza, né, das flores, dos pássaros, tal. Isso fica marcante nessa poesia que Chico recebe. Ao mesmo tempo, Antero de Quental, que gostava de usar muitas alegorias, metáforas, tal, também vai aparecer nessa poesia do Chico. Então isso chama bastante atenção, né? O tipo de rima, né, que cada um desses autores trabalhava também aparece nesse estilo. Lembrando que Chico, né, a primeira obra que o Chico psicografou foi Parnaso Além Túmulo, que é um livro todo de poesias e com uma quantidade enorme de autores ali, e que já foi inclusive submetido a uma série de análises, já foi até tese de doutorado de alguns pesquisadores, e que mostra assim, né, que se Chico dominasse todos esses o estilo de todos esses autores a ponto de conseguir imitar todos eles, né, Chico obviamente deveria ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, porque é impossível uma pessoa dominar tantos estilos assim. E o Chico é uma pessoa que estudou só os primeiros anos da escola, né? Então não era uma pessoa que tinha uma formação acadêmica tão apurada assim a ponto de dominar tudo isso apenas, né, por aquilo que ele recebeu nessa presente existência. Então isso chama muita atenção, e nesse estudo aqui, nessa publicação aqui que está na revista Explore, chama atenção porque esses dois poemas fica bastante claro que não era possível Chico ter esse domínio desses estilos todos, mas os poemas são claramente, né, muito característicos desses dois poetas portugueses que já desencarnaram. Então esse trabalho ele vem, né, corroborar com mais uma informação a respeito da comunicação mediúnica, a respeito da existência do espírito, e trazer esse conceito, essa realidade para a ciência. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a ciência terrena começar a entender que a nossa saúde, a nossa situação de hoje, ela não depende apenas deste corpo físico, ela não é apenas o produto de um corpo físico, que a nossa mente não é o produto do nosso cérebro, mas é o contrário, ela preexiste ao nosso cérebro, ela continuará existindo após este corpo perecer, e que é ela o grande comandante para todos os fenômenos que acontecem no nosso corpo, que a nossa saúde ela é diretamente dependente da nossa casa mental, como Emmanuel chama. A nossa saúde é diretamente dependente disso. Por isso que todos esses estudos trazem reforçar a existência desta mente, desta consciência extracorpórea, eles são fundamentais para que a ciência alcance esse conhecimento que a doutrina espírita vem nos oferecer, para que a gente possa entender mais profundamente aonde estão a gênese dos nossos problemas, aonde que as nossas doenças vão surgir verdadeiramente. Entender que o corpo é apenas a expressão de um problema que está lá na nossa intimidade, que começa lá. Que os fatores ambientais, que os fatores externos, eles são contribuintes, sim, mas que a origem de tudo, o problema nasce lá na nossa intimidade, na grande parte dos problemas. Não que a gente não possa ter outros problemas de saúde que são de causas externas. Isso pode acontecer. André Luiz coloca isso pra gente, Emmanuel coloca isso pra gente, mas de modo geral, para a maior parte das nossas doenças, principalmente aquelas doenças mais graves, aquelas doenças crônicas, aquelas que não têm cura, aquelas doenças que a gente vai ter que aprender a conviver com elas durante a vida, essas todas com certeza guardam na nossa intimidade, na nossa consciência, na nossa mente, a origem do seu problema, da sua formação. Fica aqui então para a reflexão dessa nossa semana, que possamos todos ter uma semana de muita luz
e de muita paz.